Fala galera, meu nome é Alan, estamos começando mais um Descomplica aí pra mim. Hoje nós vamos falar sobre a possibilidade do trabalho temporário. O trabalho temporário antes da reforma trabalhista era regulado pela Lei 6.019 e foi uma criação trazida para o Brasil para atendimento de demanda extraordinária. Agora, com a reforma trabalhista, o trabalho temporário não precisa mais de demanda extraordinária e pode ser prestado por qualquer empresa prestadora de serviços. Com relação aos direitos do trabalho, a grande alteração e a grande repercussão do trabalho temporário é o fato de que esse trabalho mitiga o salário recebido pelos empregados que prestam serviço diretamente para a empresa tomadora de serviço. O que eu quero dizer com isso é que o empregado que é contratado em regime de trabalho temporário, ele não recebe mesmo o salário que o empregado contratado direto pela empresa tomadora de serviços. Da mesma forma, esse empregado registrado por trabalho temporário, ele terá um contrato que não é por prazo indeterminado, ou seja, é a projeção de um contrato de prazo determinado no tempo. O trabalho por prazo temporário, temporário anterior à reforma trabalhista tinha um prazo máximo de 3 meses, dependia de demanda existente. Ou seja, nas férias, na praia, costuma ter mais serviço, então poderia se contratar um empregado de tempo temporário, né? Um empregado temporário. Agora, o contrato de trabalho temporário pode ser de 180 dias mais 90, o que significa que você vai ter uma relação de emprego de 9 meses sem as garantias constitucionais de continuidade da relação de emprego. Cada vez mais essas garantias de continuidade da relação de emprego estão sendo feridas e mitigadas pelo direito do trabalho positivado no Brasil. Quais são essas garantias? Multa de 40% sobre o FGTS, que é uma previsão constitucional do inciso 1 do artigo 7º da Constituição Federal. Também a possibilidade de aviso prévio, que também é uma garantia constitucional e uma garantia legal prevista na CLT para os empregados cujo contrato de trabalho é de prazo indeterminado. Outro direito que é perdido é o direito de estabilidade temporária, como tem a gestante. Você, mulher que for contratada em contrato de trabalho temporário, se engravidar, não terá direito à estabilidade temporária, porque o contrato temporário tem termo inicial e final. E sendo assim, mesmo que você esteja numa relação de emprego de 9 meses, tenha engravidado no meio, você não vai ter estabilidade temporária. Outro direito que foi retirado é o direito de acesso ao seguro-desemprego, porque além do contrato temporário ser de 9 meses e não atender os requisitos de concessão de seguro-desemprego, o empregado que trabalha em contrato temporário não tem o contrato rescindido de forma injusta, mas do ponto de vista legal, a rescisão é de forma justa, ou seja, não dá acesso ao seguro-desemprego. Todos esses direitos retirados que foram explanados até aqui são retirados com o aval da lei, ou seja, é o retrocesso do direito do trabalho. Ainda mais importante é que a responsabilidade do tomador de serviço, ou seja, da empresa que contrata o trabalho temporário prestado por outra empresa, essa empresa tomadora de serviços, ela antes tinha responsabilidade solidária em relação aos direitos do empregado que trabalhou nela. Agora a responsabilidade é subsidiária, ou seja, é secundária. Primeiro, o empregado que tiver os seus direitos trabalhistas desrespeitados vai ter que executar a empresa que o contratou diretamente. E só depois disso é que ele poderá vir buscar os direitos trabalhistas contra a empresa tomadora. A grande questão é que o contrato temporário é muito curto. E nesse contrato temporário, o empregado tem que comprovar que os direitos dele foram desrespeitados no período em que ele estava trabalhando para aquela tomadora. Para aí sim a responsabilidade dessa tomadora ser então subsidiária. Mais um problema que nós temos com relação ao contrato temporário é o fato de que vários estudos demonstram que os empregados que trabalham em empresas terceirizadas de forma geral têm os seus direitos trabalhistas mitigados e são vistos como um empregado de segunda linha. As empresas tomadoras de serviço não contratam empregados de prazo temporário para cargos de chefia, para cargos de liderança, mas limitam essas contratações para cargos de operação, ou seja, o afastamento ainda mais do empregado
que têm condições de desenvolvimento menores, ou seja, é a marginalização do marginalizado na sociedade, agora dentro da relação de emprego. Se a pessoa for uma pessoa de baixa instrução, uma pessoa que mora numa favela, uma pessoa que tem poucas condições de ascender no contrato de trabalho, agora essas condições serão ainda mais mitigadas, porque com o contrato de prazo temporário, o empregado não tem condições de crescer na escala hierárquica da empresa, já que ele entra com a pré-definição de quando ele vai sair. E tudo isso é trazido com uma proposta de aumento e geração de emprego. Sendo que da reforma trabalhista para cá, nós vimos na prática que hoje nós temos 2 milhões a mais de desempregados do que quando foi proposta a primeira lei da terceirização. Todas essas alterações que foram trazidas, na verdade, baratearam o custo de operação, o custo em relação ao trabalho para os empregadores, mas não trouxeram melhores condições e nem melhores ofertas de emprego para os empregados. E para o pequeno e microempregador, entenda bem, você não vai ser atendido por isso, porque as empresas prestadoras de serviços não vão atender micro e pequenas empresas, porque essas empresas não são interessantes do ponto de vista comercial. As verdadeiras beneficiadas são as grandes empresas, os monopólios de produção, de oferta, de demanda, de serviço, de venda, comércio. Os grandes varejistas, estes sim, terão a seu favor a lei da terceirização. Se você quiser entender um pouco mais sobre a reforma trabalhista e outras mudanças no direito no Brasil, se inscreva no nosso canal, acompanhe a nossa página no Facebook e também no Instagram. Esse é o Descomplica aí para mim e eu sou Alan Douglas.